Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem um material um pouco diferente para analisar. Bem diferente, né? Sim, são os rascunhos, os capítulos de um livro em andamento chamado Além da Crença, do Silêncio ao Despertar. É um romance, mas inspirado numa história real, o que deixa tudo muito mais intenso. Com certeza. A premissa é forte. A gente acompanha a jornada de um engenheiro eletrônico, o Miguel. Um homem de 50 anos, católico fervoroso, e a vida dele é toda baseada em lógica, em precisão. Tudo no lugar. Exato. E essa estrutura toda, de repente, desmorona quando ele recebe um diagnóstico de câncer. A crise que se instala ali não é só de saúde. É uma crise que o obriga a questionar a própria fé que ele pregou por décadas. E é exatamente aí, nesse ponto, que a nossa análise se aprofunda hoje. A gente vai tentar entender como a dor, o silêncio, que parecem experiências, sabe, puramente destrutivas. Sim, só negativas. Isso. Como elas podem se tornar a matéria-prima para uma transformação espiritual gigantesca. A gente vai seguir os passos do Miguel, desde aquela dúvida silenciosa, passando pelos conflitos em casa, até ele encontrar um sentido completamente novo para a vida. E isso envolve até revelações sobre um mundo que a gente não vê. Certo. Então, o nosso ponto de partida é esse homem que parecia ter o controle de tudo. Na profissão, ele tinha os cálculos, os dados. Na vida pessoal, a fé, o dogma, as regras. Era um roteiro sem espaço para improviso, né? Exato. E o livro deixa esse perfil inicial do Miguel muito claro. Por mais de 20 anos, ele não foi só um católico praticante. Ele era um líder respeitado no movimento da igreja, dava palestras, orientava casais. A religião não era só uma crença, era a missão de vida dele. O que torna a crise dele ainda mais profunda, né? Não é só um fiel questionando a fé. É um general perdendo a fé na guerra que ele mesmo liderava. O livro explora bem o tamanho desse abismo que se abre para ele. Porque, mesmo antes do câncer, o texto menciona uma leve desarmonia. Sim. Uma sensação de que as palavras que ele pregava sobre aceitar o sofrimento já não faziam mais sentido para ele mesmo. Sim, e essa parte é muito sutil, muito bem construída. Ele descreve a sensação de estar pregando algo que já não vive dentro de mim da mesma forma. É um eco oco, sabe? E o primeiro passo real de mudança vem daí. Ele decide se afastar do movimento da igreja. A conversa com a esposa, a Helena, é um divisor de águas. Ela logo interpreta aquilo como uma crise de fé. E a resposta dele é muito sintomática de toda a jornada que viria. Ele diz: "Acho que estou tentando me aproximar de Deus, só que de outro jeito." Essa que frase é uma frase carregada de significado. Ele não está abandonando a busca espiritual. Ele está abandonando um mapa que usou a vida inteira e que agora não leva mais a lugar nenhum. Exato. E é nesse momento de desorientação, de busca silenciosa, que a vida joga o grande catalisador no colo dele. O diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Isso. A palavra câncer chega como uma pergunta que nem a lógica do engenheiro, nem a fé dogmática do líder religioso conseguem responder. E é aí que a busca dele, que era mais uma inquietação interna, se torna uma questão de sobrevivência, de encontrar um sentido para tudo aquilo. A doença o força a procurar respostas em lugares que ele jamais consideraria. E como ele começa essa busca? O livro conta que uma lembrança antiga vem à tona, de um professor de eletrônica que uma vez disse algo tipo: "A energia não se cria nem se destrói, só se transforma." E se a alma seguir o mesmo princípio... Uau! E essa memória o leva a digitar no buscador da internet as palavras doutrina espírita. E o que atrai o engenheiro, um homem de exatas, nessa nova filosofia é, paradoxalmente, a lógica. A ideia de uma lei universal de causa e efeito, a reencarnação como um processo contínuo de aprendizado. Faz sentido para ele. Exato. Tudo isso oferece uma coerência que ele sentia falta. A noção de que o sofrimento não é um castigo aleatório de Deus, mas um aprendizado, uma consequência de atos passados, ressoa com a mente estruturada dele. Faz mais sentido que a ideia de uma resignação cega. Exato. E essa lógica o leva a comprar, secretamente, um exemplar de O Livro dos Espíritos. E o secretamente aqui é a palavra-chave, né?
Diz tudo. Diz tudo sobre o medo do julgamento. E como era de se esperar, esse segredo não dura muito tempo. E aí começa o que o livro descreve como a guerra no lar. Para a esposa, a Helena, que é profundamente católica, essa nova busca do Miguel não é só uma curiosidade, é uma traição. É uma ameaça à estrutura da família, à fé que sempre os uniu. O clima em casa devia estar pesado por causa da doença. E aí... Fica insustentável. E a reação dela é visceral. O livro narra um momento de conflito em que ela diz: Espiritismo é coisa do demônio, não é um debate, sabe? É uma declaração de guerra. É um fechamento completo. Sim, e o que me chama a atenção é como o Miguel percebe isso. Ele sente que a briga vai além das palavras. Sim, e esse é um ponto de virada na percepção dele. Com a sensibilidade aguçada pela doença e pelos novos estudos, ele começa a sentir o que descreve como uma densidade no ambiente. Uma energia negativa. Isso, um peso que não parecia ser apenas o resultado do desentendimento deles. É como se a casa estivesse energeticamente doente e a briga fosse só o sintoma. Ele começa a suspeitar que há algo mais acontecendo ali, no plano invisível. E como se tudo isso não bastasse, quando parecia que as coisas não podiam piorar, vem um segundo diagnóstico: câncer de próstata, com necessidade de uma cirurgia radical. Meu Deus. Mas a reação dele a esse segundo golpe é o que mostra o quanto ele já mudou. Completamente diferente, né? No primeiro diagnóstico, ele se vê perdido. Nesse segundo, que objetivamente é mais uma notícia terrível, ele reage com uma espécie de serenidade. O livro diz que ele sente respeito pela vida. É impressionante. Ele não vê a nova doença como mais um castigo, mas quase como uma confirmação do novo caminho. Como se a vida estivesse testando: ok, você diz que encontrou um novo sentido, então vamos ver como você vive isso na prática. E isso o impulsiona a dar um passo que ele vinha adiando: buscar ajuda externa. Ele começa a frequentar, ainda em segredo, um grupo de estudos espírita, o Grupo Luz Interior. E ali, ele encontra o que faltava em todo lugar: acolhimento. Um espaço seguro. Exato. Um lugar onde ele pode falar das suas dúvidas mais profundas, sem ser julgado, onde ele pode ouvir e, principalmente, ser ouvido. Essa busca por uma comunidade é fundamental em qualquer processo de transformação. Mas em casa a situação só piora, imagino. Piora. Naturais dela, que existe mesmo uma influência espiritual negativa, o que na doutrina espírita se chama de obsessão. Ele então decide pedir ajuda no centro que frequenta. E a resposta, segundo a narrativa, vem de uma forma bem específica da prática espírita: uma reunião mediúnica. Para quem não está familiarizado, é um encontro onde se acredita que pessoas com uma sensibilidade maior, os médiuns, podem facilitar a comunicação com espíritos. É um conceito central na doutrina. E é nesse contexto que a história dá uma virada de 180 graus. Sim, porque nessa reunião um espírito feminino se manifesta e ela revela uma história trágica de uma vida passada na qual Miguel e Helena teriam sido autoridades religiosas que a condenaram à morte injustamente. Nossa. A mágoa profunda que ela carregou através do tempo seria a verdadeira causa da guerra que eles viviam no presente. Espera um pouco, isso é uma virada de chave gigantesca. A gente sai de um conflito familiar, de uma crise de fé, e entra numa trama de vidas passadas, de vingança espiritual. É outro nível de complexidade. Sim. Como o Miguel, o engenheiro cético, até pouco tempo atrás, processa uma informação dessas? O livro mostra essa luta interna para aceitar algo tão fora da sua antiga realidade. Mostra. E essa é a beleza da construção do personagem. Ele não aceita de imediato, mas a revelação oferece uma explicação tão coesa para a densidade que ele sentia, para a hostilidade aparentemente desproporcional em casa, que ela acaba ressoando com a nova lógica que ele vem construindo. A peça que faltava. É a peça que se encaixa no quebra-cabeça que a vida dele se tornou. Não é uma aceitação cega. A revelação não anula o engenheiro, mas dá a ele um novo conjunto de variáveis para calcular. Entendi. Então, a partir daí, o que tudo isso significa para ele na prática? Como essa revelação muda a forma como ele lida com a doença e com o conflito em casa? Muda tudo. Ele entende que a cura dele não é só física. A cura verdadeira passa pela sua transformação interior,
um conceito que nos estudos espíritas tem um nome: reforma íntima. Certo. Não é só mudar de crença. É um trabalho ativo e diário de autoconhecimento, de policiar os próprios pensamentos, vigiar as próprias reações, é trocar a irritação pela paciência, o revide pelo silêncio, o julgamento pela compaixão. Quer dizer, ele para de tentar convencer Helena com argumentos e passa a tentar transformar um ambiente com atitudes. É isso. Exatamente, ele percebe que a guerra não era contra Helena, mas contra um padrão de mágoa e vingança que os aprisionava. Então, ele começa a orar por aquele espírito sofredor, pedindo perdão e enviando pensamentos de paz. E com a Helena? E dentro de casa, ele age com um amor e uma paciência que a Helena nunca tinha visto. Ele não se defende mais dos ataques, ele acolhe a dor dela. Isso funciona. A Helena percebe essa mudança. Funciona de uma maneira muito sutil. Essa mudança de postura do Miguel começa a alterar a vibração da casa. A paz que ele cultiva por dentro começa a irradiar. A Helena, mesmo sem entender a nova crença do marido, e provavelmente sem nunca aceitá-la, começa a se acalmar. Ela não tem mais contra o que lutar. Exato. A serenidade genuína dele a desconcerta e, aos poucos, a densidade do ambiente vai se dissipando. O amor deles não acaba. Ele amadurece. Aprende a existir e a respeitar as diferenças profundas. O livro ainda descreve um dos momentos mais tocantes da jornada dele, que é um reencontro espiritual. Acontece durante o que a doutrina chama de desdobramento, uma experiência fora do corpo durante o sono. Assim, Nesse estado, o Miguel encontra o seu mentor espiritual, que a narrativa descreve como um amigo de outras vidas. e essa experiência funciona como uma validação de todo o esforço silencioso dele. O mentor o acolhe e confirma que ele cumpriu o essencial da sua jornada de despertar. Não significa que os problemas acabaram, mas que ele aprendeu a lição central. É um momento de profunda paz, de confirmação. E isso nos leva a um ponto crucial que o livro propõe: o conceito de cura verdadeira. Sim, e aqui o livro toca num ponto que a psicologia moderna chama de crescimento pós-traumático. A ideia não é voltar a ser quem você era antes da crise, mas se tornar alguém fundamentalmente diferente por causa dela. Interessante. A cura verdadeira que a história de Miguel sugere não é sobre a ausência da doença no corpo, porque o corpo continua frágil. A cura é a conquista da paz interior, a reconciliação com a própria história, incluindo as passadas, e, acima de tudo, a libertação do medo da morte. É a alma que se sente pronta, em paz, independentemente do que os exames médicos dizem. Resumindo então, a jornada do Miguel é a de um homem que parte da certeza absoluta da lógica e do dogma, é forçado pela dor a entrar num território de incertezas. E emerge com uma fé que não é mais acreditada, mas sentida, vivida. Isso. Ele usa o sofrimento não como um ponto final, mas como um portal. Sim, e o curioso é como o livro usa uma jornada extremamente particular, cheia de elementos espirituais bem específicos, para falar de uma busca que é universal. Mesmo quem não compartilha dessas crenças pode se identificar com a ideia de que, um dia, as respostas que a gente tinha simplesmente param de funcionar. Quando o chão some. Exato. Quando as estruturas externas que nos sustentam, seja a saúde, a carreira ou as crenças que herdamos desmoronam, a gente é forçado a iniciar essa jornada para dentro. O livro mostra que essa jornada, embora muitas vezes solitária, é o que nos reconecta com algo mais essencial. O que nos deixa com o pensamento final para refletir. A história do Miguel sugere que os maiores desafios da vida não vêm para nos destruir, mas para nos despertar para quem realmente somos, para além dos rótulos que usamos. É um convite à ressignificação. Com certeza. E isso levanta uma questão importante, eu acho. Se a dor não for um castigo, se for na verdade uma ferramenta, o que será que a vida pode estar tentando construir dentro da gente, mesmo naqueles momentos que parecem ser só de demolição?